Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma. Hoje é dia 19 de outubro, quinta-feira. O amor vai te contar um segredo, fica esperto. Essa é a Zélia Duncan e o Paulinho Mosca, o tom do amor. Bom dia, Isis. Tudo bem aí? Tá feliz que voltou o Dharma, Isis? É uma cachaça, né? Bom dia, Conceição. Como é que tu tá? Tudo bem? Luana? E aí? Desbugou, Luana? E aí, Mauro? Como é que tá? Tudo bem? Saudade de ti. Bom dia, Gracia. A gente precisa se encontrar, né, Mauro? Tá demais isso. A gente precisa dar um jeito. Vamos dar um jeito. Agora, no início do ano, a gente vai dar um pulo aí em Garopapo para vê-los. Bom dia, Kátia. Que bom que tá tudo bem, Conceição. Bom dia, Ana Karenina. Tudo bem? Tu ficou bugada também, que nem a Luana ficou, Ana Karenina, depois da aula de quarta? A Luana diz ali, tô no processo. Bom dia, Deni. Essa musiquinha é uma baladinha da Zélia Duncan e o Paulinho Mosca, o tom do amor. Bom dia, Rosana, tudo bem? Eliana, como é que tá? Bom dia, Rosali, sombrio. Ana Paula, bom dia. Sim, diz Ana Karenina. É isso aí. Então vamos lá. O amor é pausa e silêncio. Bom dia, mãe. Tudo bem? Recebeu meu áudio ontem, mãe? A senhora não respondeu, fiquei preocupado. Tudo bem? Depois me manda um áudio, quero ouvir como é que a senhora tá. Vamos lá, então? Então a gente está aqui, ó. A gente está lendo A Lógica da Fé com Elizabeth Nangiel, uma lama americana. Bom dia, Rosicler. E nós estamos bem no começo, está no prefácio ainda por Trupten Jimpa. Trupten Jimpa, para quem não conhece, ele escreveu um livro, Um Coração Sem Medo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Fran. Coração Sem Medo. É um livro bem bacana sobre compaixão. Quem quiser ler, é Trupten Jimpa, com J. Bom dia, Carla, tudo bem? Então ele está escrevendo o prefácio desse livro, editora Lúcida Letra. Então quem quiser comprar um livrinho pequenininho, curtinho, mas com muito ensinamento. A gente parou aqui na página 9. Então ele estava falando sobre originação dependente. Ele está ainda fazendo uma introdução do livro da Elizabeth, né, da Lama. Essa noção de dependência, que está no coração da visão budista do surgimento dependente, bom dia, Ana Teresa, pode ser entendida em diferentes níveis. Em um nível básico existe a dependência causal, na qual nada surge sem depender de suas causas e condições. Bom dia, Silvia. Este significado em um nível básico é capturado na conhecida afirmação do Buda. Quando isso existe, aquilo existe. Pelo surgimento disto, aquilo surge. Este também é o significado do celebrado verso conhecido como coração do surgimento dependente. Todas as coisas surgem de suas causas. O Tathagata, o Buda, né, ensinou que essas causas são, do mesmo modo, aquilo que coloca um fim nestas causas. Também isso foi ensinamento pelo grande monge. Então o que ele está querendo dizer? As coisas surgem independentes uma das outras. Tu planta um grão de qualquer coisa, uma semente de qualquer coisa, escolha uma semente aí. Quando ela eclode, para surgir o broto, a semente tem que morrer, tem que desaparecer. Aí surge o broto, surge o caule. Quando surge o caule, o broto desaparece. Então uma coisa vai surgindo em dependência da outra. Só que tem uma coisa, precisa de certas condições, precisa de uma terra fértil, precisa de luz, precisa de água, precisa de tudo, né? De condições climáticas para a coisa acontecer ou forçadas artificiais.
Então as coisas surgem em detrimento de outra. Bom dia, nega. Então quando isso existe, aquilo existe. Quando isso surge, aquilo surge. E o contrário também, né? Então quando eu mudo as condições, eu acabo com as condições, isso some. Tem uma coisa que eu escrevi no... mas aí vai ficar grande para nós aqui. Eu dei uma aula sobre incertezas. Bom dia, Lucelena. Sobre incertezas e falei sobre as causas e condições. Né? Essa é uma aulinha que a gente podia fazer uma hora, um encontro assim, aqui online. Seria bem interessante. Há, no entanto, mais um nível de significado para a noção de dependência, na qual a dependência permeia a totalidade de todas as coisas. Não apenas sua origem, mas sua própria identidade. A ideia aqui é a seguinte: mesmo o aparentemente simples conceito de fogo, por exemplo, pressupõe um pano de fundo completo, formado por experiência, convenções, linguagem, uso e construção conceitual, que inclui nossas suposições sobre a sua relação com o combustível, a função de queimar e assim por diante. Bom dia, Nandine. Vendo deste modo, causa e efeito são mutuamente dependentes, com um definido ou se apoiando no outro, com um se definindo ou se apoiando no outro. Nesse sentido, o surgimento dependente se torna um princípio bem mais radical. Então, o que está querendo dizer aqui quando eu falo de semente, ou quando fala de causas dependentes e tudo mais? Que qualquer ação da gente vai ter uma consequência. Qualquer ação. Tem que pensar por assim, como é que a gente coloca isso para o nosso mundo aqui, para as coisas do dia a dia, assim, o budismo aplicado no dia a dia. Qualquer movimento. Então não adianta dizer, minha vida está assim por culpa do governo, por culpa dos meus pais, por culpa de não sei o quê. É o teu movimento. Se tu está estático, né, não vai acontecer nada. Agora, se tu está em movimento, está em ação, os outros também estão em ação. Cada vez que eu promovo uma ação, imediatamente reverbera no outro, e o outro promove uma ação. Tão forte ou contrária, ou né, positiva ou negativa. Então a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que parar com essa coisa de é problema dos meus pais, problema da minha família, problema do governo, não, problema do meu patrão, do meu colega de trabalho, minha colega de trabalho, do meu marido, minha esposa, minha ficante, do meu peguete. Não é problema de ninguém, o problema é teu. Se a gente não assumir a responsabilidade, isso aí não tem. É perda de tempo. Tá ruim, o problema é teu. Tá bom, o problema é teu também. A gente tem que assumir isso, gente. Tem que parar com essa coisa de transferir essas coisas. A originação dependente ela vai tratar disso também. Ele estabelece que todo e qualquer conceito que nós temos é completamente contingente. E a noção de uma entidade independente, com identidade própria e limites definidos, é simplesmente insustentável. Todas as coisas estão apoiadas em alguma outra coisa, de tal modo que falar de coisas e eventos como se eles possuíssem algum tipo de autonomia necessariamente implica uma falsificação e uma aproximação grosseira. Então a gente tem a mania de olhar para as coisas quando elas não estão bem, ou alguém está de alguma forma nos prejudicando, seja um familiar, seja um patrão, um amigo, sei lá, alguém. E a gente olha para aquilo e vê sempre aquilo como sendo um problema, um grande problema. Só que é o nosso karma tentar resolver aquilo. Bom dia, Gabi. É o nosso karma e é um presente do karma, porque é um karma que floresceu, que em outros momentos tu não conseguiu lidar, de outras formas. Mas é um karma que floresceu, que frutificou, que deu frutos, devido a certas causas e condições. E aí a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar isso, de evoluir, entender que aquela pessoa, aquela situação, aquele ser que está ali te atrapalhando a vida, é o teu professor. Ele está te dando a chance de te mostrar, olha, não sou eu. Porque aquela mesma pessoa, ela pode agir de forma diferente para outras pessoas. Ter outros significados para outras pessoas. Entende? E aí a gente olha para aquele ser, aquela pessoa, aquela situação, e aí acha que aquilo é muito ruim. É ruim para um e é bom para outros. E aí a gente perde o grande momento de aprendizado. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte: o que eu não estou vendo? O que essa pessoa está querendo me ensinar? O que eu posso aprender com isso? O quanto eu estou resistente?
o quanto eu estou me apegando a uma estrutura interna minha de não mudança. Por que eu não estou querendo evoluir? Por que eu não quero ver? A gente tem que botar as coisas ali. Aí sim. Aí vocês vão ver que a originação dependente ela vai funcionando em qualquer momento. Aí começa a desencadear outros processos. Simples. Ah, mas é difícil isso, Jefferson, é dolorido. É sofrido para todo mundo. Assim, para alguém como Nagarjuna, o grande mestre do século II, né, surgimento dependente é tanto a razão quanto a conclusão da investigação crítica sobre a natureza da realidade. Então a gente vai investigar, bom dia, Ângela. Então a investigação da realidade, e isso que eu falei agora há pouco é a investigação da realidade. Como é que é isso mesmo? Aquele ser ali, aquele familiar, aquele patrão, aquele namorado, aquela namorada, alguém está me prejudicando. Mas esse olhar sobre essa realidade, ela é ilusória e passageira. É isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que olhar. Ela é uma realidade construída, porque para o outro, a pessoa que está olhando, ela não é da mesma forma. Então ela não é sólida. Conseguem perceber isso? Pergunta para outra pessoa, tu vê fulano assim também? Tu acha que ele é assim? A pessoa vai dizer, não, nossa, ele é super querido. Dentro de determinadas condições, ele se porta como querido para aquela pessoa. E faz tudo sentido, né? A gente tem que ter cuidado com isso. O quanto a gente quer estar aprisionado. Se perguntem, eu quero ficar aprisionado? Então fica. Coisas e eventos são desprovidos de existência intrínseca, porque eles surgem de forma dependente. Ou seja, está o tempo todo mudando, né? Ao mesmo tempo, coisas e eventos são surgimentos dependentes pela existência e identidade. Nagarjuna sugere uma equação entre vacuidade e surgimento dependente, e estabelece que isto é, na realidade, o verdadeiro caminho do meio. Gente, o livro não é complexo assim, tá? É só o Trupten Jimpa, ele tem uma forma mais coloquial, assim, Eu achei até que o prefácio ficou muito, na minha opinião, muito pesado nesse sentido, para um livro tão leve. Achei que houve uma certa preocupação em mostrar o ensinamento, assim, porque a Elizabeth tem outra linguagem, uma linguagem muito acessível, assim. Mas ok, eu acho, na minha opinião, eu vou ser bem sincero, acho que erraram em colocar o Trupten Jimpa para fazer o prefácio, ponto. Achei que ia ser algo mais leve. Mas quem sou eu? Sou só um instrutor. Bom dia, Raquel. Mas aí a pessoa lê o prefácio, já acha que o livro todo é assim. Não, o livro é bem leve. O verdadeiro caminho, então aguentem, tá? O verdadeiro caminho do meio. Essa estrofe é talvez inspiração por trás do conhecido ditado Zen, no qual primeiro se vê a montanha como montanha. O pessoal que estava na aula aí, gurias, Luana, Eliana, quem mais? Ana Karenina, quem mais estava na aula? Lembra o que eu falei? Olha aqui, ó. Prestem atenção, fiquem ligadinhos. A Grazi também, isso. Essa estrofe, é uma estrofe Zen, no qual primeiro se vê a montanha como montanha, isto é, a Natalina está aí, desculpa, Natalina, não te vi entrar. Às vezes entra mais de uma pessoa, ao mesmo tempo eu não consigo ver. Primeiro se vê a montanha como montanha, depois se vê a montanha como não montanha, e a água como não água, e finalmente se vê a montanha como ainda montanha, e a água como ainda água. Então lembra do copo, né? Isto é, isto não é, isto é. E aí tu percebe isso. Tu sai daquele condicionamento fixo da mente. É preciso fazer esse exercício. Se eu fico só dizendo isto é, isto é, isto é, isto é, o tempo todo, eu estou aprisionado. É o cubo, né? A Ana Karenina ficou apavorada com o cubo, né, Ana Karenina? O objetivo não é que, como resultado do insight, não se veja nada. Ainda se vê a montanha como montanha e a água como água, mas desta vez sem a falsa suposição de que há entidades intrinsecamente reais por trás dos rótulos que usamos para falar sobre elas. Ou seja, isto é um mouse, mas não é um mouse. A gente tem que chamar de mouse para ter um significado. Senão, me alcança um mouse e a pessoa alcança um copo. Aí não vai funcionar, né? A sociedade não funcionaria. São regras. O problema é que eu me apego a essas condições. Aí está, e daí tudo bem, é só o mouse. Tá, mas e quando é uma emoção?
E quando é eu não sou capaz? E quando é eu não consigo? E quando é eu aceito isso? É um copo, mas não é um copo, entendeu? Então ele vai trazer para isso. O exercício é ver as coisas, elas são, elas não são. Eu olho para aquilo e faço o exercício. Depois eu começo a ver as minhas próprias limitações. Esse é o objetivo do exercício, não é para ficar dizendo que as coisas são e não são. Aí seria loucura. É que a mente tem que aprender a olhar para isso. Depois ela começa a olhar para a própria mente. Ela vê os objetos externos, aprende, e depois traz para si. Entenderam? Outro modo de dizer isso é que o mesmo mundo é visto agora sem os filtros e os véus que projetamos nele. O mundo é visto como ele é, vibrante, presente, profundamente interconectado. Nós é que vamos podando o mundo das suas possibilidades. A gente vai aprisionando tudo, as pessoas, as coisas. A gente olha a pessoa e já aprisiona naquele lugar. Eu acho isso muito chato. Muito chato. As pessoas não te veem há anos, daí faz uma piada ou faz um comentário de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Não é chato isso? Eu acho muito chato. Sabe, não se aproxima e tenta ver quem é essa pessoa que está ali agora. Quem é esse ser? Porque não é mais o mesmo já. Até as nossas células não são mais as mesmas. Se elas se recompõem a cada ano, todas elas, 98%. E aí não existe mais nada, não existe mais nenhuma fagulha daquele ser. E aí a pessoa faz um comentário, né? A gente não faz isso. Aí tem que reconhecer a pessoa novamente. A gente tem que se encontrar e ver quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que está aí na minha frente? Ela só tem um nome que me lembra, tem uma relação, assim. Mas a relação não é a pessoa. É irmão, pai, filho, amigo, cunhado. Não é aquela pessoa. É só uma relação. Para identificar, esse aqui não é o... Ele é o cunhado, ele é o irmão, ele é o filho, a mãe, o pai. Aí tu começa a observar com calma. Como é que tu tá? Aí tu começa a ver a pessoa, começa a se aproximar, começa a reconhecer. Porque a gente vai mudando, a cada segundo a gente está mudando. Então a gente tem que ter esse cuidado de reconhecimento. Bom dia, Vera. Nagarjuna e sua tradição nunca entenderam os ensinamentos sobre vacuidade e surgimento dependente como uma simples questão filosófica. Para eles, o insight sobre essa verdade do surgimento dependente constitui o próprio coração do caminho para o verdadeiro despertar. Como Nagarjuna coloca, o propósito da vacuidade é causar a cessação das elaborações conceituais. A gente para de conceituar. Para de ver as coisas conceituando. Eu sei que é complexo isso, mas é uma introdução, gente. Que se encontram nas raízes do nosso apego e do nosso aprisionamento psicológico a uma noção solidificada da realidade e na reatividade emocional em nossa relação com o mundo ao nosso redor. A gente reage ao mundo conforme os nossos condicionamentos internos. E aí a gente começa a ver, daí tem outra pessoa do teu lado, sentado do teu lado, caminhando na rua do teu lado e olhando para o mundo e reagindo a certas impressões sensoriais. Aí tem uma pessoa na frente, tem uma multidão. Cada uma está reagindo a uma certa impressão sensorial. Diferente. Completamente diferente. Aí tu começa a ver assim, mas como assim? A pessoa ouviu um som e não ficou espantada, outra ouviu, achou bom, outra ouviu, começou a chorar, outra ouviu e nem ouviu. Mas como? Não é o som? Não é aquela imagem que eu vi? Como assim? Vocês têm que se perguntar isso, gente. Porque se não é a imagem, não é o som, não é o gosto, não é o cheiro, não é o pensamento, o que é? O que faz eu reagir? Aí eu não reajo, eu tenho uma não ação. Essa não ação é o momento do insight. Essa não ação não é um momento estático de ameba. Vou passar pelo mundo como uma ameba. Aí não serve para nada. Pessoas assim me irritam. Tá? Eu sou o budista mais irritado que vocês vão conhecer. Aquela coisa, tudo é good vibe, é chato. Não. A reação. Se a pessoa não está reagindo, ela está morta. Alguma coisa está errada. Ela tem que reagir para perceber por que ela está reagindo. Aí ela percebe aquilo. Ela diz, nossa, mas de onde vem isso? Aí começa a acontecer. Mas essa coisa fake de não reagir, tem algum problema aí. Vejam só, é complexo, mas é legal. E essa desconstrução, é uma desconstrução de nossos hábitos de apego. Eu reajo porque eu sou pegadinho. Todo mundo é pegadinho. A gente é tudo mimadinho.
ancorados em nossa fixação a um eu e um mundo objetificados, os objetos. Requer a séria empreitada do questionamento crítico sobre as próprias raízes de nossos hábitos e seus mecanismos. Só assim aprenderemos a ver e nos relacionar com nós mesmos e com o mundo, de uma maneira que esteja mais próxima da caótica verdade da profunda interdependência. Ou seja, a gente não se interconecta com o mundo, a gente está o tempo todo reagindo ao mundo. O mundo fica nos mostrando informações e eu fico reagindo a um som, a um cheiro, uma imagem, ao invés de eu ver que aquilo que está sendo criado é dentro de mim. Eu tenho que ver minha mente criando aquilo. Nesse momento eu estou percebendo que eu estou reagindo. É uma reação ao mundo e não uma construção de interconexão com o mundo. O mestre budista do século XVII, Chandrakirti, o intérprete do Nagarjuna, de grande influência, mostra esse ponto como segue. Os sábios declararam que a cessação da conceitualização é um fruto da prática de análise. Daí ele termina aqui dizendo: a beleza deste livro de Elizabeth Matsnangel está em sua apresentação extremamente criativa desse insight sobre surgimento dependente, constantemente relacionando esse insight à nossa experiência cotidiana e gentilmente nos guiando por uma série de autoquestionamentos. É isso que vai acontecer nesse livro aqui, gente, tá? Não é, como eu disse, quem entrou agora, não é essa complexidade do prefácio. Eu acho que foi um pouco de exagero no prefácio. Ela vai depurar, ela vai fazer uma coisa mais digerível. Então fiquem tranquilos. Voltem amanhã. Bom dia, Sandra. Constantemente relacionando esse insight à nossa experiência cotidiana e gentilmente nos guiando uma série de questionamentos, bem como fazendo uso de visões vindas da ciência contemporânea, da psicologia e da literatura. A autora traz essa descoberta fundamental do Buda, a vida, para o leitor e leitora contemporâneos. Com tal abordagem, há uma possibilidade real de que, como expresso pela autora a lógica da vacuidade, o desvelar das complexas camadas de relações dependentes entranhadas na realidade, não mais permanecerá confinada ao domínio exclusivo de erudição acadêmica. Ou seja, sai do meio acadêmico, sai do meio elitista acadêmico, né, dos templos, e vai para o mundo, para usar isso aqui de forma digerível, que a gente possa usar no dia a dia, nas nossas relações. Senão não funciona. Senão o budismo é só para ficar lendo. A realidade do próprio indivíduo torna-se o campo de questionamento. E a verdade revelada por meio de tal questionamento reflete nada além do que a complexa teia de interrelacionamentos, que é a própria existência do indivíduo. Nós somos indivíduos interrelacionais. Ninguém é uma ilha, né? Quem falou isso, você sabe? Ninguém sabe. Nós somos um promontório, é um poema. Se experienciado dessa forma, o insight sobre o surgimento dependente pode oferecer a qualquer um, seja budista ou não. Tá aí, gente. Esses ensinamentos não é para budista, o ensinamento é para qualquer pessoa. Uma perspectiva verdadeiramente libertadora. Nossas dicotomias habituais e rígidas sobre nós e outros se dissolvem. E começamos a ver e a viver nossa vida em sintonia com um todo, com as coisas como as coisas realmente são. Portanto, como um entusiasta do ensinamento do Buda sobre o surgimento dependente e como alguém que aspira a incorporar essa verdade ao cotidiano da vida, é uma alegria genuína introduzir para o leitor contemporâneo esse belo livro, que ajuda a chamar a atenção para a verdade do surgimento dependente de um modo tão vigoroso e fresco. Então esse foi o Trupten Jimpa, que ele é principal tradutor do Dalai Lama e autor de Um Coração Sem Medo, o livro dele sobre compaixão. Tá? Quem quiser, não sei de que editora é, não sei, acho que não sei se é da Luz da Letra também, não me lembro. Tá? Como eu disse, então acho que o Trupten Jimpa ele torna um pouco acadêmico assim, a informação. Amanhã a gente lê um prefácio de apenas meia página, apresentação, nota de abertura. Aí depois a gente começa. Vamos indo. Tudo certo? Lembrem de printar, fazer qualquer coisa, colocar nos seus stories. Ontem um monte de gente colocou, eu fui replicando todos os stories, convidando as pessoas para ouvirem esse livro.
é uma mudança, gente. Pode mudar muita gente. Algum familiar, algum amigo que vocês queiram que ouçam essa história. Eu acho super importante. Continuem fazendo isso. Cada dia nós temos que multiplicar esse número de pessoas aqui que se beneficiam. O único objetivo é o benefício das pessoas. Nada mais. Não tem nenhum ganho pessoal. É um ganho coletivo. Quanto mais pessoas estiverem despertando, melhor para o mundo, né? Senão a gente já viu como é que tá, né? Vamos fazer uma prática? Continuem divulgando o livro. E marquem a arquitetura da mente para poder ver, para poder replicar, senão eu não vejo. Certo? Se coloquem numa postura de prática, uma postura íntegra. Deixem o que estão fazendo agora de lado. Se permitam esses poucos minutos para si, se deem. Já começa aí a prática de observação. Eu me permito? Essa é a prática já. Eu me permito? Eu tenho que ser conduzido pelas energias que surgem de movimento, de impulso. Agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. Agora eu preciso parar. Então se permita parar por alguns instantes, fazendo uma inspiração profunda pelas narinas, soltando. E levando imediatamente a atenção à região do abdômen. Apenas percebendo esse ir e vir do abdômen quando o ar entra e quando o ar sai. Não é preciso mudar a respiração, apenas observe. Inevitavelmente seu abdômen vai se movimentar. Observe esse movimento. Novamente, a prática está nisso. Quando eu observo, eu quero ter o controle de mudar, você vai se descobrindo na prática. Eu sou a pessoa que quer mudar tudo o tempo todo, ter controle. Ou eu posso apenas observar, aceitando as coisas como elas são. Entendendo que há uma inteligência própria sem a minha interferência. Observem o corpo trabalhando, através da respiração. Observem o abdômen, nada mais. Vejam que a respiração talvez vá se tornando mais sutil, quase imperceptível. E se surgir um pensamento ou qualquer coisa, apenas volte a observar. Até que todo o resto, qualquer tipo de distração, desapareça.
Perceba quantas vezes houve a distração. É apenas isso, até que a gente consiga permanecer no objeto, no foco. Obrigado pela presença. Amanhã a gente retorna, amanhã é sexta-feira. Lembrem de replicar essa live para as pessoas assistirem nos seus stories. Marca Arquitetura da Mente. Vamos tentar atingir mais gente, porque outras pessoas se beneficiem, que mudem suas vidas. A gente nunca sabe quem está lá do outro lado, como é que vai tocar nela. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã.